Capítulo 3. A senhora Dashwood permaneceu em Norland vários meses. Não porque não se dispusesse a mudar, quando a visão de cada um daqueles locais bem conhecidos cessou de provocar a violenta emoção que produzia por momentos, pois quando seu ânimo começou a reavivar-se, e sua mente foi capaz de outro esforço que aquele de aumentar sua aflição pelas lembranças melancólicas, mostrou-se ansiosa por partir de vez, e infatigável na procura por uma moradia adequada nas proximidades de Norland. Mudar-se para longe daquele adorável local era impossível, mas não conseguia ouvir a respeito de qualquer local que, de uma vez, respondesse às suas noções de conforto e bem-estar, e contentasse a prudência de sua filha mais velha, cujo julgamento mais firme rejeitou várias casas, por serem grandes demais para seus rendimentos, casas que a mãe teria aprovado. A senhora Dashwood havia sido informada pelo marido da solene promessa de seu filho em favor delas, o que deu conforto em suas últimas reflexões terrenas. Como ocorrera com o marido, ela não duvidava da sinceridade dessa promessa e pensava nela com satisfação por causa das filhas, embora estivesse persuadida de que uma provisão muito menor que 7.000 libras a teria amparado sobejamente. Por causa do irmão delas também, por causa de si mesma, ela se regozijou. Recriminou-se por ter sido injusta para com os méritos do enteado, julgando-o incapaz de generosidade. Seu comportamento atencioso para com ela e suas irmãs convenceu-a de que seu bem-estar era valioso para ele, e durante muito tempo ela confiou firmemente na liberalidade de suas intenções. O desprezo que havia sentido por sua nora, desde que a conhecera, aumentara com o conhecimento mais profundo de seu caráter. Durante meio ano de convivência familiar, talvez apesar de toda consideração de polidez ou afeição maternal por parte da primeira, as duas mulheres teriam achado impossível conviver por tanto tempo, se uma circunstância peculiar não tivesse ocorrido para proporcionar maior possibilidade, segundo a opinião da senhora Dashwood, para a permanência de suas filhas em Norland. Tal circunstância era um crescente apego entre sua filha mais velha e o irmão da senhora John Dashwood, um jovem e agradável cavalheiro, que havia sido apresentado logo depois da instalação de sua irmã e que desde então ali passava a maior parte de seu tempo. Certas mães poderiam ter encorajado a intimidade por motivos de interesse, pois Edward Ferrars era o filho mais velho de um homem que, morto, deixou imensa riqueza. Outras mães poderiam tê-la reprimido por motivos de prudência, pois, exceto por uma soma insignificante, toda sua fortuna dependia do testamento da mãe. Mas a senhora Dashwood não se deixava influenciar por qualquer dessas considerações. Para ela, bastava que fosse cortês, que gostasse de sua filha e que Elinor correspondesse. Era contrário a todos os seus princípios que diferença de fortuna pudesse separar qualquer casal quando ambos fossem atraídos por semelhança de pendores, e lhe parecia impossível compreender que alguém, conhecendo-a, não se sentisse atraído pelos dotes de Elinor. Edward Ferrars não conquistou sua simpatia por qualquer traço peculiar de sua pessoa ou por atitudes. Não era elegante, e suas maneiras requeriam alguma intimidade para se mostrarem agradáveis. Era muito acanhado para fazer-lhe justiça, mas quando conseguia vencer sua timidez natural, seu comportamento deixava todas as indicações de um coração aberto e afetuoso. Seu discernimento era bom, aperfeiçoado solidamente por sua educação, mas não era dotado de capacidade e disposição para corresponder aos desejos de sua mãe e irmã, que ansiavam em vê-lo distinguir-se, como nem mesmo elas sabiam em que. Queriam vê-lo fazer bela figura social de uma forma ou de outra. A mãe desejava interessá-lo em política, vê-lo eleito para o parlamento, ou ligado a um dos grandes homens da época. A senhora John Dashwood desejava o mesmo que a mãe, mas nesse meio tempo, até que um desses superiores desígnios pudesse ser alcançado, para satisfazer sua ambição, bastaria vê-lo conduzindo uma carruagem. Mas Edward não tinha a menor inclinação para os grandes homens ou para as carruagens. Todos os seus anseios
se concentravam no conforto doméstico e a quietude da vida privada. Felizmente, tinha um irmão mais novo que era mais promissor. Edward já estava na casa há várias semanas, antes de realmente chamar a atenção da senhora Dashwood, porque estava nesse período em tal aflição que a tornava alheia ao que a circundava. Via apenas que era quieto e reservado, e gostava dele por isso. Não perturbava a infelicidade de espírito com conversas fora de propósito. Só mais tarde, foi impelida pela primeira vez a observá-lo e apreciá-lo por causa de uma reflexão que Elinor fez um dia sobre a diferença entre ele e sua irmã. Era um contraste que o recomendou mais convincentemente à sua mãe. É suficiente, disse ela. Dizer que ele é diferente de Fanny é o que basta. Implica tudo o que é amável. Já gosto dele. Acho que você vai gostar dele mais ainda, disse Elinor, quando souber mais a seu respeito. Gostar dele, replicou a mãe com um sorriso. Não consigo perceber nenhum sentimento de aprovação inferior ao amor. Ainda não consegui saber como distinguir estima de amor. A senhora Dashwood se empenhava agora para conhecê-lo melhor. Suas maneiras eram atraentes, e logo baniram sua reserva. Ela percebeu rapidamente todos os seus méritos. A persistência de sua atenção para com Elinor talvez ajudasse a sua acuidade, mas ela se sentiu realmente segura de seu valor, e mesmo aquela calma nos modos, que militava contra todas as suas ideias estabelecidas do que devia ser o comportamento de um jovem, deixara de ser desinteressante quando percebeu que seu coração era ardente e seu temperamento afeiçoado. Tão logo percebeu um sintoma de amor em seu comportamento para com Elinor, considerou seu sério apego como certo e sentiu que o casamento estava se aproximando com rapidez. Em poucos meses, querida Marianne, disse ela, Elinor com toda a probabilidade estará estabelecida na vida. Vamos sentir sua falta, mas ela será feliz. Oh, mãe, o que vamos fazer sem ela? Minha querida, não vai ser uma separação. Vamos morar a poucas milhas de distância e poderemos nos encontrar todos os dias de nossas vidas. Você vai ganhar um irmão, um verdadeiro e afetuoso irmão. Tem o mais elevado conceito do coração de Edward. Mas você está séria, Marianne. Será que desaprova a escolha de sua irmã? Talvez, disse Marianne. Deva considerá-la com certa surpresa. Edward é muito gentil e gosto dele eternamente. Mas ele não é o tipo de jovem. Há algo que lhe falta. Sua figura não é marcante. Não tem daquela graça que poderia esperar do homem que pudesse atrair seriamente a minha irmã. Seus olhos carecem daquele espírito, daquela faísca que anuncia de imediato virtude e inteligência. E além de tudo isso, eu temo, mãe, que ele não tem bom gosto. Parece que a música não o atrai minimamente, e embora admire muitos desenhos de Elinor, não é a admiração de uma pessoa que chega a entender o valor deles. É evidente, apesar de sua contínua atenção para com ela quando desenha, que de fato nada entende do assunto. Ele a admira como amante, não como entendedor. Para me satisfazer, essas características devem estar unidas. Eu não me sentiria feliz com um homem cujos gostos não coincidissem em todos os pontos com os meus. Ele deveria penetrar em todos os meus sentimentos. Os mesmos livros, a mesma música deveria nos encantar a ambos. Oh, mãe, como era sem graça e insípido o modo de ler de Edward ontem à noite. Senti profundamente por minha irmã, e ainda assim ela suportou a leitura com muita compostura. Parecia que ela nem notou. Eu mal conseguia ficar sentada. Ouvir aqueles belos versos que frequentemente me haviam levado quase à loucura, pronunciados com tal impenetrável calma, com tão terrível indiferença. Certamente, minha querida, ele deve dar mais valor às simples e elegantes prosas. Pensei isso no momento. Você deveria dar-lhe outro. Não, mãe, não sei como poderia ficar animado com outra coisa, mas devemos admitir a diferença de gosto. Elinor não tem as mesmas preferências que eu, e por isso pode não se importar em ser feliz com ele, mas teria partido meu coração se fosse eu a amá-lo e ouvi-lo ler com tão pouca sensibilidade. Mãe, quanto mais conheço o mundo,
mais me convenço que nunca vou encontrar um homem que eu possa realmente amar. Sou tão exigente. Deveria ter todas as virtudes de Edward, e suas maneiras devem ornamentar sua bondade com todo o charme possível. Lembre-se, minha querida, que você ainda não tem 17 anos. É muito cedo ainda para desesperar-se por semelhante felicidade. Por que você deveria ser menos afortunada que sua mãe? Em uma circunstância apenas, Mariane, seu destino pode ser diferente do dela. Capítulo 4. Que pena, Elinor, disse Mariane, que Edward não tenha gosto pelo desenho. Não tem gosto pelo desenho? Replicou Elinor. Por que pensa assim? Ele não desenha, é verdade, mas tem um alto apreço ao trabalho dos outros. E lhe asseguro que não é totalmente desprovido de bom gosto, embora não tenha tido oportunidade de aprimorá-lo. Se tivesse tido um meio de aprender, acho que ele desenharia muito bem. Por outro lado, não confia muito em seu próprio julgamento nessa matéria, por isso não se sente à vontade em opinar sobre qualquer obra. Mas tem uma capacidade inata e uma simplicidade de gosto que, em geral, o orientam perfeitamente bem. Mariane tinha receio de ofendê-la e nada mais disse sobre o assunto, mas o tipo de aprovação que Elinor declinou, como se ele fosse entusiasta pelo desenho dos outros, estava bem longe daquele prazer extasiante que, em sua opinião, podia ser chamado de bom gosto. Ainda assim, embora sorrindo intimamente pelo equívoco dela, admirava sua irmã por aquela cega parcialidade com que defendia Edward. Espero, Mariane, continuou Elinor, que você não o considere como desprovido de bom gosto em geral. Na verdade, acho que posso dizer que não pode mesmo, porque sua maneira de tratá-lo é perfeitamente cordial, e se essa fosse a sua opinião, estou certa de que você nunca seria tão gentil com ele. Não fique ofendida, Elinor, se meu apreço por ele não é em tudo igual ao que você pensa sobre os méritos dele. Não tive tantas oportunidades de estimar as detalhadas propensões de seu espírito, suas inclinações e gostos como você teve, mas tenho o mais alto conceito do mundo sobre sua bondade e sobre seu bom senso. Acho-o em tudo digno e amável. Estou certa, retrucou Elinor com um sorriso, de que seus mais caros amigos não ficariam insatisfeitos com tais elogios. Não percebo como você poderia se expressar de modo mais caloroso. Mariane sentiu-se bem ao ver sua irmã ficar contente com tanta facilidade. De seu bom senso e de sua bondade, continuou Elinor, acho que ninguém pode duvidar, de modo particular, aqueles que se entretiveram com ele em conversa informal. A excelência de sua compreensão e de seus princípios só podem ser obnulada por aquela timidez que muitas vezes o mantém silencioso. Você o conhece bastante bem para fazer justiça a seus sólidos valores, mas de suas secretas propensões, como você as chama, por circunstâncias especiais, você tem ficado sabendo muito menos do que eu. Ele e eu ficamos muito tempo juntos, enquanto você tem sido totalmente envolvida pela proximidade afetuosa por minha mãe. Tenho visto muitas coisas dele, estudei seus sentimentos e ouvi sua opinião sobre assuntos de literatura e gosto. E, acima de tudo, ouso afirmar que seu espírito tem boa formação, seu gosto por livros é sobremaneira grande, sua imaginação é viva, suas observações são justas e corretas, e seu gosto delicado e puro. Suas habilidades em todos os sentidos se aperfeiçoam com o convívio, bem como suas maneiras e pessoa. À primeira vista, sua figura não é certamente marcante, e seu porte dificilmente poderia ser chamado de elegante, embora não se possa deixar de perceber a expressão de seus olhos, que são incomumente belos, e a suavidade de sua postura reservada. Agora, já o conheço tão bem que o acho realmente lindo, ou pelo menos quase. E então, o que me diz, Mariane? Logo o acharei lindo, Elinor, se já não o acho, visto que me pede para amá-lo como irmão. Não mais hei de ver imperfeição em seu rosto, como agora não a vejo em seu coração. Elinor sobressaltou-se com essa declaração e ficou triste pelo ardor que havia demonstrado ao falar dele. Sentiu que Edward era colocado numa posição muito elevada em sua opinião. Acreditava que o respeito era mútuo,
mas exigia maior certeza para levar Mariane a convencer-se de que o compromisso de ambos era sério. Sabia o que Mariane e sua mãe conjecturavam no momento e acreditavam nele no momento seguinte, que para elas, desejar era esperar, e esperar era estar em expectativa. Tentou explicar a situação real do caso à sua irmã. Não pretendo negar, disse ela, que penso de modo elevado a respeito dele, que o estimo muito e que gosto dele. Mariane explodiu então com indignação. Estimá-lo? Gostar dele? Oh, menina de coração frio! Oh, Elinor, pior que isso! Tem vergonha de ser diferente. Arrisque-se a usar de novo essas palavras, que eu saio já desta sala. Elinor não pôde deixar de rir. Desculpe, disse ela. Esteja certa de que não quis ofendê-la ao falar desse jeito de meus próprios sentimentos. Acredite que são mais fortes do que declarei. Em resumo, acredite que estão à altura dos méritos dele. E a suspeita, a esperança de seu afeto por mim, me permitem dizê-lo sem medo de imprudência ou loucura. Mas você não deve acreditar em nada mais além disso. Não tenho de modo algum segurança de seu interesse por mim. Há momentos em que sua dedicação parece duvidosa, e embora seus sentimentos sejam inteiramente conhecidos, você não pode se surpreender com meu desejo de evitar qualquer exagero de minha correspondência, acreditando ou considerando-a maior do que é. Em meu coração sinto pouco, quase nenhuma dúvida sobre sua preferência, mas há outros pontos a considerar além de sua inclinação. Ele está longe de ser independente, o que sua mãe é realmente, não podemos imaginar, mas pelas menções ocasionais de Fanny sobre sua conduta e opiniões, nunca tivemos disposição em julgá-la afável, e posso estar muito enganada, ou o próprio Edward não está ciente de que haverá de encontrar muitas dificuldades em seu caminho se desejar casar-se com uma mulher que não tenha grande fortuna nem desfrute de alta posição social. Mariane estava espantada ao ver quanto a imaginação de sua mãe e a dela própria tinham sobrepujado a verdade. E você ainda não está realmente comprometida com ele, disse ela. Mas certamente logo acontecerá, Elinor. Há duas vantagens, porém, nessa demora. Não vou perdê-la tão cedo e Edward vai ter mais oportunidades para aprimorar o gosto natural por sua inclinação favorita, que deve ser tão indispensavelmente necessária para a futura felicidade dos dois. Oh, se ele fosse estimulado por seu talento para aprender a desenhar também, como seria bom! Elinor tinha dado sua opinião real à sua irmã. Não podia considerar seu compromisso com Edward em tão próspera fase como Mariane tinha julgado. Havia, por vezes, uma falta de disposição por parte dele que, se não denotava indiferença, evidenciava algo como que nada promissor. Uma dúvida a respeito dela, supondo que ele a sentisse, não devia transmitir-lhe mais que inquietação. Não seria como produzir aquela rejeição de espírito que com frequência o assaltava. Um motivo mais razoável devia ser buscado na situação de dependência que bloqueava a demonstração de seu afeto. Ela sabia que a mãe dele não se importava, caso quisesse ter sua casa confortável no presente, nem dar-lhe qualquer garantia se pretendesse formar um lar próprio, sem exigência de respeitar estritamente suas condições em vista do engrandecimento dele. Sabendo disso, era impossível para Elinor sentir-se tranquila nesse aspecto. Estava ainda na dependência do resultado do real interesse dele por ela, o que sua mãe e irmã já consideravam como certo. Não por muito tempo, que permanecessem juntos, mais duvidosa lhe parecia a natureza de sua consideração para com ela, e às vezes, por poucos e sofridos momentos, acreditava que tudo não passasse de simples amizade. Fossem quais fossem, porém, seus limites, isso era suficiente, quando percebido pela irmã dele, para deixá-la desconfortável, e ao mesmo tempo, o que era ainda mais comum, deixá-la indelicada e ríspida. Aproveitou a primeira oportunidade que teve para afrontar sua sogra, falando-lhe tão expressivamente das grandes expectativas que pesavam sobre seu irmão, da determinação de sua mãe para que seus dois filhos tivessem bons casamentos e do perigo que aguardava qualquer moça que tentasse envolver-se com ele. Diante disso,
A senhora Dashwood não pôde fingir que não lhe dizia respeito nem procurar manter calma. Deu-lhe uma resposta que ressaltava seu desdém e deixou a sala de imediato. Por mais que pudesse ser inconveniente ou dispendiosa uma mudança tão repentina, sua querida Elinor não poderia continuar exposta mais uma semana a semelhantes insinuações. Nesse estado de ânimo, foi-lhe entregue uma carta pelo correio, contendo uma proposta particularmente oportuna. Era a oferta de uma pequena casa, em termos bem favoráveis, pertencente a um parente seu, um cavalheiro notável e de largas posses, residente em Devonshire. A carta era do próprio cavalheiro e escrita no verdadeiro espírito de amistosa colaboração. Ficara sabendo que ela estava à procura de moradia, e embora a casa que ora lhe oferecia fosse um simples chalé, garantia-lhe que reparos podiam ser feitos nele, desde que achasse necessário, e se sua localização lhe agradasse. Instou seriamente, depois de dar detalhes da casa e do jardim, para que viesse com as filhas a Barton Park, local de sua própria residência, a fim de julgar por si própria se o chalé de Barton, que se situava na mesma paróquia, poderia, com alguma alteração, tornar-se confortável para ela. Parecia realmente ansioso em acomodá-las, e toda a carta estava redigida em estilo tão amigável que não podia deixar de agradar a sua prima, e ainda mais especificamente no momento em que ela estava sofrendo com o frio e insensível comportamento de seus parentes mais próximos. Não se demorou em deliberações ou perguntas. Ao terminar de ler a carta, sua decisão já estava tomada. A localização de Barton, numa região tão distante de Sussex como Devonshire, que poucas horas antes teria sido objeção suficiente para sobrepesar toda a possível vantagem que o local tivesse, era agora sua primeira recomendação. Deixar a vizinhança de Norland não era mais um mal, era um objeto de desejo, era uma bênção, em comparação com a angústia de continuar como hóspede de sua nora. E mudar para sempre daquele amado lugar seria menos doloroso do que habitar nele ou visitá-lo enquanto semelhante mulher fosse sua dona. Ela escreveu imediatamente ao Sr. John Middleton em reconhecimento por sua bondade e sobre a aceitação da proposta, e então se apressou em mostrar as 2 cartas às filhas, porque estava segura de sua aprovação antes mesmo que sua resposta fosse enviada. Elinor sempre havia pensado que seria mais prudente para elas estabelecer-se a alguma distância de Norland do que imediatamente entre seus novos parentes. Nesse ponto, porém, não pretendia opor-se à intenção da mãe de mudar-se para Devonshire. A casa, como descrita por Sir John, era de proporções tão simples e o aluguel tão incomumente moderado que não lhe deixava direito de objeção nesse ponto também, ainda que não fosse um plano que lhe insuflasse a fantasia. E embora um distanciamento da vizinhança de Norland estivesse além de seus desejos, não fez qualquer tentativa para dissuadir sua mãe de enviar a carta de aquiescência.